essa mulher, ela manteve essa fazenda produtiva. Ela atravessou a quebradeira do café, ela atravessou tudo, né? E a produção de café dessa fazenda era uma coisa extraordinária, 330 toneladas, gente. Isso é muita coisa. Tanto que em 1871 foi inaugurado não era uma estação de trem, tá? Mas um ponto, uma parada ali na frente, né? Para escoar essa produção. Para poder escoar o café. De tal monta era a produção dessa fazenda. Ela manda construir um banheiro anexo aqui à casa, um luxo, o chão de mármore, não sei, que se tornou um grande avanço, né? Foi ter banheiros próximos da casa, fazenda, né? As pessoas vinham ver o banheiro. Atrás o moinho, e atrás havia uma espécie de banheiro, uma coisa assim, com uma banheira espetacular, lindíssima, muito bacana e tal. Isso não existe mais. E ali a princesa Isabel e o conde D tomaram banho. E o ID chega à Fazenda Três Poços, Volta Redonda, e hoje é um episódio incrível, Laís. Quanta história nesse lugar. Nossa, eu estou aqui maravilhada, a gente já deu uma volta ali por dentro, em volta do casarão, um lugar lindíssimo, e recebendo duas pessoas muito especiais, Beatriz e a Ana Serafim. Beatriz representando aqui a Unifoa, né? Sim. E a Ana Serafim, historiadora. Sejam muito bem-vindas ao ID. Muito obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço a vinda de vocês, que é muito importante para a instituição. É uma visita tão grande, tão eficaz dentro das redes, e que a nossa história siga aqui da melhor maneira possível, bastante embasamento. Com certeza, né? Que ótimo. Vamos começar do início de tudo. Então nós temos hoje uma historiadora e queremos conhecer bem a história desse local, né? Que começa antes de 1840, não é isso? Bem antes, inclusive. Aqui era uma sesmaria, já chamada de Três Poços. O primeiro morador daqui se chamava Mateus de Oliveira Mateus de Araújo e Oliveira. Ele vem morar aqui mais ou menos em 1780, e em 1784 ele pede ao vice-rei Dom Luís de Vasconcelos a concessão dessas terras. Aqui já se chamava Três Poços, a diferença é que era Três Poços com 2 S's, né? Não era com essa grafia de agora. E vai ser concedida essa sesmaria a ele em dezembro de 1784. Então é bem antiga mesmo. E no momento que a sesmaria é concedida aqui, essa localidade pertencia a Nossa Senhora da Conceição do Campo Alegre da Paraíba Nova, que mais tarde se torna Resende. Então essas terras pertenceram a esse local, pertenceram a Santana de Piraí, que hoje é Piraí, a Barra Mansa. Inclusive, quando a casa é construída, ela pertence à Barra Mansa. E mais tarde Volta Redonda, né? Com a separação, a partir da emancipação, em 54. E aí, a construção do casarão, ela ocorre em que período aí da história? Olha, esse homem ficou aqui até o começo do século XIX, ele e a família. Depois, entre 1807 e 1808, a casa é comprada pelo Araújo Lima.
E ele fica aqui, no começo tem horta de subsistência e tal, o advento do café não tinha acontecido ainda. Quando, em 1834, a Cecília, que morou aqui, e o marido dela, o Lucas Antônio Monteiro de Barros, eles vão se casar. E em 1835, eles ganham essa propriedade de presente de casamento. Ela foi comprada, essas terras foram compradas pelo futuro barão de Piraí, que era o pai da Cecília, né? E pelo cunhado e genro dele, o José Joaquim, que era dono da fazenda Pinheiro aqui em Pinheiral, que dá inclusive origem a Pinheiral. A cidade de Pinheiral. Tá? Mais tarde ele compra parte dele, né, o Barão de Piraí, e dá de presente para eles. A casa foi inaugurada muito provavelmente em 1840. Se não foi em 1840, foi em 1841, mas a gente acha que a data é 1840 quase 200 mesmo. Anos de história. Exatamente. E uma história viva, né? A gente consegue ver aqui o nível de preservação, né, Beatriz? Sim. Eu acredito que muito se deve à instituição também, né? O nível de preservação altíssimo. A gente teve oportunidade, depois vão ter gravações, vai aparecer aí pro pessoal, né? De por dentro da casa, as portas lindíssimas, tudo muito preservado, né? É uma questão da instituição manter o seu bem tombado, porque o casarão Unifoa, ele é tombado pelo município. Sim. Então, a FOA tem dentro de si um casarão histórico e tombado. Olha que máximo. E não aconteceria diferente aqui, sendo gerido pelo Unifoa, se que não se mantivesse isso, as luzes acenderam. Lembrando que hoje está lá nos bastidores lá. Nós estamos num desafio enorme hoje. Tem uma nuvem, um trovão, mas vai dar certo, sempre dá. Vai. E na verdade a gente vê que é um casarão que não é só ali algo de enfeite, né? Está sendo usado, está ativo, e as pessoas estão construindo uma história dentro da história, dentro de um lugar histórico, né? É uma satisfação enorme. Eu trabalho ali, ó, naquela salinha ali, não sei se consegue enxergar. Sim. E de cara para esse bosque centenário, que maravilha, hein, nós temos uma mangueira que tem nas primeiras imagens, então tem mais de 100 anos essa mangueira enorme que tem ali, e se vive história lá. Inclusive o casarão abrigou a Princesa Isabel e Conde D numa das passagens deles daqui para a Varginha. Que bacana. Lambari, para se tratar com as águas medicinais, porque ela tinha um problema de não ter filhos. Sim. Então, o poder da dona Cecília, que Ana Serafim vai continuar a falar, tem bastante, bem mais embasada do que nós. A fazenda aqui tem agora uma visita orientada, que tem a curadoria da Ana. A gente tem um roteiro que em algum momento iremos fazer aqui. Sim. E que conta a vinda da Princesa Isabel e Conde D de passagem, dormir aqui. Em 1868. Isso mostra a relevância da família que aqui ocupava a fazenda, né? Receber o poder da dona Cecília. Naquele momento, era provavelmente a fazenda mais importante de Barra Mansa, quando eles vêm de Barra do Piraí e param aqui. E tem uma história muito interessante também. Lá atrás, aqui, vocês vão ver, tem um moinho, também tem a Casa de Cultura, onde foi Capela dos Beneditinos. Atrás, o moinho, e atrás havia uma espécie de banheiro, uma coisa assim, com uma banheira espetacular, lindíssima, muito bacana e tal. Isso não existe mais. E ali a Princesa Isabel e o Conde D tomaram banho, se banharam e tal, enfim. Então tem essa passagem também. E a gente sempre brinca que parece que deu certo, porque os médicos da corte mandavam que ela fosse para essas cidades termais para ver se ajudava, né? Era um tratamento que eles estavam fazendo. Assim, né? Se dizia e não conseguia engravidar. E aí, 6 anos depois dela vir aqui, ela teve uma filha, que morreu logo depois. E aí ela teve 3 filhos, que chegaram à idade adulta, foram embora para a Europa no exílio, enfim, e construíram suas vidas, né?
Mas, então, assim, aparentemente algum bem fez, né? Alguma Sim, coisa verdade. fez aqui. Um fato importante da dona Cecília Breves é que antes dela falecer, ela deixou em testamento que essas terras só deveriam ser usadas para fins educacionais. Na história dela, né, ela já tinha até uma escola para gentios aqui, que eram os filhos dos escravos do ventre livre. Escravizadas, né? Do povo escravizado do ventre livre. E por isso que nós temos a instituição aqui. Não poderia ser nada diferente, porque está no testamento da dona Cecília Breves, que essas terras que ela deixou em doação para fins educacionais, que primeiro foram os monges trapistas e depois os beneditinos, Sim. depois que foi tombado por Volta Redonda e depois que a Foz chegou, tudo isso que acontece aqui só poderá ser usado para fins educacionais, por conta do testamento desta mulher. E a gente vê que é algo que na história dela é algo muito marcante, né? Porque durante toda a vida, não só no testamento, mas durante toda a vida ela teve ações voltadas nesse sentido, né? Ela tinha essa visão, né? E existe, assim, na história oral, história familiar, né, que foi passada de geração em geração. Porque é uma coisa interessante, ela fica viúva em 1862, ele Muito morre nova, né? muito nova, ele morre com 50 anos, o Lucas Sim. Antônio. E foi uma pessoa muito importante para a história de Barra Mansa também. Ocupou vários cargos, foi uma pessoa muito importante para o desenvolvimento local. E ela só vai falecer em 1918, com 98 anos de idade. Então ela tocou essa fazenda e outras propriedades, porque eles eram proprietários de outras fazendas também, e fazendas importantes aqui foram desmembradas dessa fazenda, que era gigantesca, né? A senhora disse que é até Barra Mansa, né? O quê? Ela ia até Barra Mansa. Ela, no que hoje é a São Lucas do Brandão, porque é assim, você tem... Quais fazendas que eles ganharam? Não, muita casamento. coisa eles desdobraram. Eles desdobraram daqui. Então, por exemplo, essa fazenda foi dada de presente para a Cecília. A São Lucas do Brandão para Maria Rita, para Ritoca. Casada, enfim, sempre. As famílias que nós temos aqui, como Sim. você falou, lá de Teixeira, Leite, sim. não, aqui as famílias que vão realmente dominar essa região aqui são Gonçalves de Moraes, Roxo, Breves e Monteiro de Barros. São as 4 grandes famílias que vão ser os proprietários da E os casamentos, eles são alianças sempre aí entre as famílias, né? Sempre, muito tio casando com sobrinha. Sim. A gente não encontrou nenhuma tia casando com sobrinho, mas e também havia casamento de primos, né? Sim. Isso também acontecia. Muito comum. Era a forma de você manter poder, Sim. riqueza, terras, tudo na mesma família. Então foi a forma. Aí claro que isso vai provocar uma série de problemas também de saúde, né, gente? Porque sim. não é o mais Sim, adequado, existem né? algumas questões medicinais aí que apontam, né, para isso. Isso. Agora, uma coisa que é interessante, que a gente ainda nem mencionou, essa casa-sede, ela tem uma característica um pouquinho diferente de outras casas que foram construídas ao longo aqui do vale. Sim. Porque o estilo do Império Brasileiro vai ser o neoclássico. Sim. Quando ela é construída em 1840, o neoclássico já vem se afirmando como estilo, não só na corte, no Rio de Janeiro, como em construções aqui na região. Mas essa casa não é neoclássica, ela foi construída com inspiração no colonial português, tá? Vocês lá do outro lado, vocês vão ver que você vê perfeitamente, ela não tem aquele equilíbrio que você encontra nas construções neoclássicas, de a mesma coisa que você tem do lado direito, você tem do lado esquerdo, Sim. a porta fica exatamente no meio e tal. Não é. Mas é muito bonita, ela tem características próprias. Quando na planta original ela tem cerca de 23 quartos, várias salas, uma capela interna, não tinha uma capela externa, não tinha alcova, como a gente encontra em várias fazendas aqui, onde ficavam os viajantes, às vezes o padre que vinha para rezar uma missa e tal. Mas existem, você vê na planta original, uns quartos voltados para a saída, onde provavelmente essas pessoas ficavam também, tá? E você tem um anexo também.
Mas você, enfim, mas não tem aquela coisa da alcova especificamente para Como isso. é o modelo mais comum nas Como fazendas você aqui na geralmente região, encontra né? nas fazendas aqui na região. E ela estava mostrando pra gente o passadiço, que também é algo muito inovador aqui, Tem uma né, entrada, da fazenda. a entrada externa ali com uma porta. As pessoas que ficavam lá e que eles trancavam para preservar a família, eles tinham outra entrada. Eu não mostrei para vocês, porque no final do passadiço ali. Lá Sim, do outro sim. lado. Lá do outro lado. Depois a gente vai lá ver tudo. Agora, ao a gente longo tá desse curioso. tempo, a casa, ela teve restaurações. Mudou-se muito ou se manteve realmente toda a estrutura, com relação às cores? Muito pouco. Pouco. Na verdade, muito pouco. Existe até uma história que de vez em quando a gente vê contada de que... Porque é o seguinte, essa mulher, ela manteve essa fazenda produtiva, ela atravessou a quebradeira do café, ela atravessou declínio, tudo, né? e continuou. E foi ficando cada vez mais rica, foi acumulando cada vez mais bens. Ela era uma grande administradora. Em 1908 que ela faz o testamento, 10 anos antes de falecer, que ela foi perdendo as forças, já estava com idade, com 88 anos, e viu que, né, e não havia assim também um grande interesse de alguém para assumir, então ela resolve deixar para essa ordem religiosa, os trapistas, né? Isso, e aí vai ficar nas mãos de ordens religiosas. Em 1954, eu só vou dar essa introduzida na questão histórica, e você continua com a coisa da FOA. Cadê a Carol? Fica à vontade. Sim, com Em certeza. 54, quando vem a emancipação de Volta Redonda, um grupo de médicos já conversava sobre a criação de uma escola de medicina aqui, uma universidade de medicina. Acho que seu pai, inclusive, estava nisso, né, Bibi? Não é bem só uma escola de medicina. As famílias sentiam falta de uma faculdade, um centro universitário, uma universidade aqui, por conta dos filhos irem embora. Meu pai foi instituidor e foi assim, junto com outras pessoas, aos que trouxeram a primeira visão de que deveria ter um centro universitário aqui, Sim. uma universidade. Então, por conta disso, se fez a FOA. E a primeira faculdade que teve na FOA foi de medicina. Que é um curso muito relevante até hoje. Sim, aqui até na hoje, FOA, nós né? somos nota 5 no MEC. Sim. A instituição tem... Carol vai saber falar melhor do que eu. Nós estamos em 8 anos consecutivos com nota 5 dentro de um outro segmento que é muito forte, que me fugiu o nome agora. Mas esse ano nós a nota vamos 5 chegar lá. esse ano foi novamente nota 5 a Centro Universidade de FOA. Nós somos agora uma holding com hospital, com curso, com o ETEC, com os cursos aqui do Unifoa, né? Nós temos 21 cursos, nós temos em torno de 5 mil vidas aqui, entre Sim. alunos e funcionários aqui, fora os funcionários do Hospital H.FOA. Uhum. Muito bom. É isso daí. Muito Agora, Dona só uma- Cecília, Tem breves parte, raiz né? aqui, né? É verdade. Tem, Nossa, tem um dela, legado que um continua legado, sendo levado adiante, Agora, né? uma questão importante. O café foi, com certeza, predominante no período da história da fazenda. Né? Depois veio a pecuária. Pecuária. Olha, essa coisa do café é tão impressionante entre as décadas de 1850 e 1860. A produção de café dessa fazenda era uma coisa extraordinária, 330 toneladas, Toneladas, gente. isso é muita coisa. Tanto que em 1871 foi inaugurado não era uma estação de trem, tá? Mas um ponto, uma parada Ali na frente, de né? trem Para aqui escoar na essa frente, produção. para né? poder escoar o café. De tal monta era Tão a relevante produção que era, dessa né? fazenda. E fazendas que receberam esse tipo de cuidado, né, de ter uma forma de escoar, são poucas. Sim, E sim. foram as grandes produtoras de café, né? Então é uma coisa extraordinária. E até assim, essa
parada de trem ainda ficou muito tempo. Tem A gente inclusive falou imagem. isso na Fazenda da Poça, lá em Barra Mansa, que a linha de trem é Próximo, bem né? pertinho ali. E hoje o que a gente vê como algo que atrapalha, que é de alguma maneira ruim, Era necessário. naquela época era algo, um símbolo também de Sim. poder, de De relevância, né? desenvolvimento, né? Sim, com Utilizava certeza. os moares, né? Eu li muito sobre quando- a ida para o porto, demorava às vezes 20 dias para escoar essa produção. Muito difícil. Então imagina você ter o trem passando em frente. Não, é uma Maravilhoso. coisa Velocidade. espetacular. E aí parece que realmente teve um avanço na época muito grande, ali no Muito. período de 50, 70, né? Que eu li um pouco. Agora me chama a atenção também que eu li sobre a família Breves é a quantidade de pés de café. Li que é algo em torno de 5 milhões de pés de café. Olha isso, bebê. Não, é uma coisa café muito demais, fabulosa, muito café. Principalmente nas terras do Joaquim José. Era uma coisa, era fabuloso e assim, era muito café mesmo que esse homem produzia. Ele tinha quase que um estado dentro do estado brasileiro. Várias partes do Rio de Janeiro, É. né? Eu li que pertenciam. Ele tinha cerca de 30 fazendas, cerca de 6 mil escravizados. Ele Era foi uma considerado coisa. o homem mais rico do mundo durante uma temporada. Ele é extremamente Não rico. foi? E ele, sim, É. Se se considerar não o período do mais, café por causa da dos mais. exportação, É. sim. um dos mais. Agora, ele é uma coisa interessante, ele foi muito amigo de Dom Pedro I. Inclusive, ele estava naquele grupo que vai, sabe, com ele. Que passa vai por seguindo, Bananal, que vai para passando, São Paulo. Passa por São João Marcos, Uhum. e vai embora para São Paulo. Sim. E vai embora para São Paulo. E ele tinha muito orgulho disso, ele fala disso até o fim da vida dele, ele está falando sobre isso aí. Mas ele não se dava tão bem com Dom Pedro II, não. Então, assim, ele tinha lá as questões dele, que ele definia determinadas coisas e ia ser daquele jeito. Entendi. Sim. Porque, afinal de contas, Ele era o tinha dono- muito poder, né? Muito poder. É importante a gente fazer esse link, né? O Joaquim José Breves, não, como que é o nome? Joaquim José De Souza Breves. de Souza Breves. Ele é chamado aí o rei do café. O rei do café. café. Rei do Né? café. E a fazenda Três Poços é da sobrinha dele, sobrinha Cecília dele. Breves, mas que estava ligada aí ao império de Joaquim José, A né? grande dama de Três Poços. Isso. Sim. Eles eram donos também de Volta Redonda. Onde ali é o casarão? Aquilo ali era a fazenda Jardim Volta Amália? Redonda. Jardim Era a Amália. fazenda Muitas Volta construções em Redonda. Piraí, Rio Claro. Eu li que a família Breves construiu a estrada de São João Marcos a Mangaratiba, Sim. que era chamada Estrada Breves, Sim. né? Então, assim, é uma família extremamente relevante, Muito. poderosa, não só no local, mas no império, na época, né? E a gente vê que a Cecília, ela vem com essa veia da família aí, e ela toca os negócios de uma maneira muito incomum Sim. pra Sim, época, pra né? E é legal você falar que esse ponto que a Laís tocou é muito legal, porque com o declínio do café, igual a senhora disse, muitas fazendas, o que aconteceu com elas? Elas pararam, Sim. se perderam, bancos tomaram por conta de dívidas, né? E aí agora a gente está num local que, de certa forma, a administradora conseguiu manter, né, Não, e essa- toda essa história, independente do declínio do café. Com certeza. Ela fez a transição muito bem para a pecuária, para o gado leiteiro. E você, meu Deus, alguma coisa que você falou. Ai, agora Sobre me a fugiu. estrada, Não, sobre lá- as cidades, né? lá Tinham no as, começo, lá as no começo. fazendas nas cidades, Eu né? não lembro agora. Mas independente disso, uma coisa que eu acho sempre interessante mencionar é que algumas fazendas que eram tocadas por mulheres não quebraram, tá? Quando veio a quebradeira, elas eram liquidadas geralmente pelo Banco do Brasil. Sim. E tanto que no começo do século XX, algumas pessoas começam a comprar essas fazendas, compram 3, 4, 5, 6, ao mesmo tempo, tão baratas que elas estavam. Sim. E já sei, sobre a questão da preservação, porque isso daqui foi uma casa viva sempre. Quando Três Poços, no governo, na administração Sávio Gama, Três Poços está me fugindo. Tombou. Não, Foi não é que tombado. tombou, não. Ele desapropriou Sim. a fazenda. E aí ficou aquela coisa, para onde vai, e o que se faz? Se definiu que aqui seria, né, um centro universitário.
E o que vai acontecer? Os beneditinos estavam aqui, então ela era usada por eles. Sempre teve alguém usando essa fazenda. Ela é muito orgânica. Sim. Sempre alguma coisa estava acontecendo. Sim. Óbvio que quando eles vêm para cá, muita coisa tem que ser feita com a casa. Era uma casa já centenária. E ia ter aula dentro do casarão, como teve. O curso de engenharia. Sim, foi aqui. Começa ali, né? Então você tem que ter, você tem uma coisa que quando você está nessas edificações antigas, que você tem que ver a capacidade de carga do local. Sim. A capacidade de carga até quanto você tem condições de ter de gente. Aproveitar essa estrutura, tudo, né? Dentro de uma outra finalidade. Então essa casa foi restaurada e foi reformada. A parte de baixo foi criada uma sustentação, tudo foi reforçado para que ela pudesse abrigar o que aconteceu lá em cima. Sim. Né? A primeira turma, então, a segunda. Isso tudo é importante, mas, por exemplo, você tem as janelas são originais, a tábua corrida do piso lá no segundo andar, alguma coisa teve que ser trocada, porque, imagina, com o passar do tempo, tem um desgaste, tem cupim, essas coisas, mas muito pouca coisa. A maioria do que está lá é original da casa. As portas grandes, as bandeiras em cima das portas. Lindíssimas as tudo bandeiras isso das portas, é original. Muito legal, né? Tudo Muito lindo. original. Hoje Agora, eu essa varanda aqui e as venezianas azuis lá do outro lado, Sim. A gente imagina que provavelmente foram colocadas no fim do século XIX, começo do século XX. Tá? Elas são muito antigas também, são centenárias, enfim. Mas é óbvio, a família vai morando, benfeitorias vão sendo feitas. Sim. Tem uma história interessante também, a Sicília, em 1886, se não me engano, entre 82 e 86, ela manda construir um banheiro anexo aqui à casa, um luxo, o chão de mármore, não sei, que se tornou um grande avanço, né? Foi ter banheiros próximos da à casa, fazenda, né? As pessoas vinham ver o banheiro, entendeu? Era um negócio assim extraordinário. Uma outra coisa interessante, que ali, ali do nosso lado esquerdo, um pouquinho mais adiante, ali tinha uma construção muito grande. E era uma enfermaria de escravizados. Ela foi inaugurada em 1850. Quando começaram a obra aqui, depois da desapropriação, ainda existia. E uma pessoa que esteve aqui, que era um rapaz jovem na época, um arquiteto, PG, ele relata uma coisa muito interessante, que lá ainda estava de pé, e dentro eles tinham usado essa enfermaria, antiga enfermaria, como local de hospedagem dos religiosos. Então eles fizeram várias celas, em cada uma tinha uma cama, um crucifixo em cima, e ali ficavam os religiosos. Sim. Quando eles viram que tudo isso ainda existia, infelizmente, no fim da obra já não tinha mais. Não, sabe que tem uma Agora... coisa muito interessante dos religiosos, que a Ana também vai contar, adoro te chamar dos assuntos, que é a compra de Penedo. Vocês sabiam que a compra de Penedo aconteceu aqui? Vocês sabiam disso? Não sabia. Isso aí é só o fim da Não, história. vamos contar. São os beneditinos. Mas antes de a gente entrar no Penedo, olha só uma coisa interessante Penedo com foi relação negociado aqui. à enfermaria. Não era todas as fazendas que possuíam enfermaria. Não. Nem Que escola tinha de esse era, cuidado. não. Então a escola escola, a de enfermaria. Então a gente entende que havia um tratamento diferente. Sim, nem todas tinham. E é assim, uma coisa que é importantíssima da gente frisar, em qualquer visita sua aqui na região, ou qualquer lugar que você vá, que em algum lugar que foi construído até o Brasil Império, qualquer coisa, a gente sempre tem que mencionar o fato de que esse país foi construído pela mão de obra escravizada. Sim. Nada teria sido feito sem eles, tá? Os africanos, né, que vieram do continente africano, essas pessoas que vieram de lá e seus descendentes são responsáveis
pela construção de tudo. Tudo, Certo. tudo. Sim. Essa beleza que está aqui e tantas outras. A Fazenda As da cidades Posse. aqui da nossa região, né? A Fazenda da Posse, ela é de 1764, 1768. Isso, ela é isso. bem anterior ainda é Brasil Colônia. Aqui já é Isso. Brasil Império, Sim. né? Inclusive é o ano em que Dom Pedro II vai acontecer o golpe da maioridade e ele se torna imperador do Brasil, né? Sim. Novinho ainda. E é 1840 também, é esse mesmo ano. Então, a gente tem que frisar muito isso, porque foi sem essa mão de obra nada teria sido feito. Porque a gente fala muito do fazendeiro de café, Claro. Sim. do barão de café, Sim. né, e tal. Que no fim todo mundo que era fazendeiro virou barão de café. Não era, não, mas o pessoal chama de. Alguns compraram os títulos, né? Outros realmente Muitos receberam com títulos foram grandeza. muito. O barão de Piraí era barão com grandeza. Com grandeza. E o único lugar no mundo que tinha isso era o Brasil, tá, gente? Você tinha o título e aí um pouco mais acima você tem a grandeza. Muita gente era só barão, Sim. mas ele era barão com grandeza. E por aí você vai indo. O barão é o mais baixo na Sim, escala, sim, né, de titulação. Sim. Você vai de barão a duque. Isso. Sim. Depois você vai ter Visconde. príncipe, você vai ter o rei ou o imperador, que é maior ainda que rei, né? Sim. Imperador tem um império. Sim. Porque isso é uma coisa interessante, né? Às vezes o pessoal fala, por quê? Por que imperador, né, no Brasil? Portugal era rei. Dom Pedro I era Dom Pedro I do Brasil e quarto de Portugal, né? Lá ele era rei, aqui ele foi imperador. Porque, obviamente, né, o Brasil se torna independente de Portugal e tal, e ele tinha que ser mais ainda do que Portugal, Sim. então era império, Mas, né? mas aqui, uma pergunta dentro desse contexto que é muito legal. Eu vi que até 1820, todos que eram nascidos, né, eram tratados como portugueses no Brasil, até 1820. E isso é uma coisa que é interessante, que tem tanto fato, eu tenho lido muita coisa de pessoas de fora, inclusive de Portugal, e tem trazido tanta informação que às vezes a gente fica pensando, mas por que isso não é contado? Por que não está nos livros, né? Muita coisa não é contada, na verdade, entendeu? E assim, história é uma coisa muito viva, a gente pesquisa o tempo todo. Sim, está Esses descobrindo algo últimos novo, meses né? aqui, quantas coisas a gente já descobriu, entendeu? Então, a cada momento você vai descobrindo uma coisa diferente, interessante, e às vezes até aquela história que você vem contando há um tempo, você tem que mudar ela todinha, porque não é aquela Descobre história. novos fatos, É né? uma outra Agora, história. algo que você tocou aí que é muito interessante a gente salientar, né? A Unifor, ela tem feito um movimento a deixar de maneira mais viva essa história. Vocês têm um projeto, né, aqui com o Casarão, como você falou, né, a Ana, ela é a curadora dentro desse projeto, onde vocês querem resgatar a história da fazenda, querem levar mais adiante a história da fazenda, né, aqui acabou ficando muito ligada à instituição e as pessoas precisam conhecer que aqui é uma instituição grande, relevante, mas aqui já tinha uma história antes que também merece ser contada, Muito né? relevante. Como surgiu esse movimento assim, Esse movimento Beatriz? foi um trabalho um trabalho árduo, tá, minha filha? Vou lhe falar. Durante 3 anos e meio eu tentei movimentar a história da fazenda e vi que o local que seria mais adequado, com maior visibilidade agora com as redes, seria o Festival Vale do Café. Sim. Então, para mim, virou a missão conseguir que o Festival Vale do Café Tivesse uma edição aqui. É muito relevante na história das fazendas aqui da região, sim, né? E assim a gente tentou na Cecília Breves, a Grande Dama de Três Poços, a quantidade de café que foi produzido aqui, essa mulher tocou isso tudo e tem a faculdade. Então todo mundo sabia, a FO tem o nome dela bem firmado, Sim. bem caracterizado como ensino de excelência, mas a história do Casarão na Fazenda Três Poços não era tão divulgada. Então, depois de 3 anos e meio, eu consegui ter uma visita técnica aqui, e o temor é porque aqui nós temos história, mas a gente não tem um berço, um retrato, porque a família Ficou com os bens móveis, né? Então, era isso, o que aconteceu. E a história é tão rica, tão grandiosa, que o Festival Vale do Café resolveu ter edição dela aqui esse ano. Então foi o primeiro pontapé
para isso aí, esse ano o Festival Vale do Café saiu no mundo, né? Sim. Aí depois disso a Prefeitura de Volta Redonda nos inseriu no Visitando, Turistando IVR. Sim. A gente está no circuito de visitas de Volta Redonda, a gente já teve, acho que já estamos na 6ª visita agora. Teve uma aqui na sexta-feira, não foi? Ela Eu vi. citou Foi ontem, muito né? bacana. A gente teve com a Débora Cândido da Ontem, secretaria ontem também. Ela Ela citou. citou. Foi muito bacana. Foi bacana mesmo. A gente teve também visita do pessoal do IPPU, fazendo visita técnica. Tivemos uma visita da Ana Pessoa, que faz parte da Casa de Cultura de Rui Barbosa, uma pesquisadora, que nós temos um acervo cultural que ela está pesquisando, e ela também veio aqui na fazenda. E daqui para mais. Se sentiu necessidade de fazer uma casa de cultura. Sim. Dentro dessa ação. A Casa de Cultura agora já também tem um coral que está bombado. Tudo isso de julho para cá, não tem 6 meses. Olha. Eu falo que a gente jogou um Alcacelser na história do Casarão, que está fervendo assim. Inclusive com a vinda de vocês aqui, que eu volto a agradecer. Que legal. Pra gente nós também. estamos honrados, né? Com de estarmos certeza. aqui. E é muito interessante, né? Essa missão que você tá aí nesse resgate, a relevância, né? O poder do Casarão, que como a gente está falando aqui, foi um lugar sempre símbolo de muita história, muito poder, muitas coisas acontecendo aqui né? nesse Imagina lugar, o movimento né? desse lugar. Olha só. Mas hoje tem um movimento também, né? Sim, Não, tem, continua. mas tem É outro movimento. Eu Então, isso acho- tem que ser Preservado, passado, né? porque na verdade Mantido. cada pessoa que vem aqui, inclusive vocês geram pertencimento. Claro. Sim. Caraca, eu sou daqui, estudo na FOA, Nossa. meu Deus, como é que eu tô aqui? E a divulgação oral é a mais forte, a de Forte, ouro. Eu acho isso interessantíssimo, porque é o que a Ana citou, é um lugar que foi vivo E durante Volta Redonda. todo o tempo. E Volta Não Redonda tem houve uma- períodos de abandono, Verdade. de estar vazio. E o mesmo movimento que a gente vê lá atrás, no tempo do mantém. café, com outra finalidade, ele acontece aqui hoje, né? Agora, Isso é uma muito coisa interessante. que é legal a gente falar sobre isso, esse restauro, esse trabalho que está sendo feito, isso vai trazer muita luz para o conhecimento e a história, né? Porque eu acredito que muita gente não conhece a história Não. da fazenda, Volta do Redonda que aconteceu tem uma carência aqui. cultural, histórica, por isso que já existe esse movimento do Turistando VR, o Marco Sim. Zero, e agora a Fazenda Três Poços, o Casarão Unifoa, Sim. que sempre elas saem daqui encantadas. E é bem legal, sabia? Aqui você tem a questão da história, você tem a tranquilidade do local. Sim, Então, você aqui está numa imersão tão grande. Aonde nós olhamos aqui, tem um pouquinho da história, né? Tem um verdade. pouquinho Tem do que passarinho. aconteceu. Então, assim, é muito bom a visita. Acredito que quem vem realmente aqui conhecer vai ter aqui 1, 2, 3 horas de conhecimento muito bacana, né? Sobre tudo que aconteceu nesse local. Inclusive, agora a né? Ana vai falar sobre a negociação de Penedo, Vamos que eu lá acho pra o Penedo. máximo é essa Vamos verdade, pra eu quero Penedo, ouvir vai. também. gente Conta descobriu pra isso agora, gente. tem É quanto recente? tempo, Tem algum documento sobre essa etapa? Tem até, isso está mencionado, retrato. está em livro, tem um retrato, que a história Olha que história, é a seguinte. gente. Gente, é uma história fantástica. Deixa eu fazer uma conversa aqui. Primeiro que eu achava que Penedo era um nome finlandês. Não é Aham. nada, gente. Não é não? olha o que Vocês nós vão vamos saber. descobrir, Eu hein? sempre achei que Penedo fosse um nome finlandês. Sim, Não é não. da origem ali Não, do pois é, lugar, vai lá, e toda hora, né, não. a Ana vai identidade, contar. né? Não, olha só, é uma coisa muito interessante. E, na verdade, essa história, ela é uma história de vários séculos, né? Um grande pensador inglês, ele vai escrever um livro chamado Utopia, o Thomas More, que é um livro muito importante até os dias de hoje. A utopia é esse lugar, seria esse lugar perfeito, onde as Sim. pessoas coexistiriam com a natureza e tal, aquela coisa toda. Isso, durante séculos, muita gente passa na Europa a seguir essa ideia dele. No século XIX, essa ideia ganha força. E na Finlândia, a Finlândia na época pertencia à Rússia, né? Ela só se torna Finlândia com a Revolução Russa de 1917, é quando ela vai virar um país independente. Bom,
nessa região da Finlândia, né, desde o século XIX, grupos de finlandeses começam a ir para alguns lugares para se estabelecer e criar núcleos que seriam utópicos, tá? Comunidades utópicas. Então, tem um pessoal que vai para o Canadá, tem gente que vai para Argentina, Uruguai e tal. Aí, um pequeno grupo vem para o Brasil, tá? Pequeno mesmo, são 4, 5 pessoas, eles vêm para o Brasil, param no Rio de Janeiro, a capital do Brasil, né, na época e tal, centro de tudo. E lá, o chefe desse grupo conhece um monge beneditino. E ele falava alemão, os dois falavam alemão, conversa, ele acha interessante essa história toda e leva para conhecer o chefe da congregação lá no Rio, que também falava alemão. Conversa vai, conversa vem. E aí ele falou, olha só, nós temos uma fazenda, isso é 1929, tá? Eles eram veganos. Tá? Já tinha isso. Era todo mundo vegano. Essas gente. comunidades eram veganas, tá? Ele fala que tem uma fazenda aqui nessa região, que é uma antiga fazenda de café e tal, que se eles quisessem vir para cá para passar uns dias e ver se seria interessante, aí eles topam. Qual é a fazenda? 3 Poços. Eles vêm para 3 Poços. Tem foto, inclusive, deles aqui. Legal. Eles fazem umas hortas para ver o que dava e tal. Saem pelo Brasil para procurar o tal lugar utópico deles, né? E não encontram. Voltam, quando eles estão no Rio, eles vão de novo e conversam com ele, com o chefe lá da congregação. E aí ele fala, olha, nós temos uma antiga fazenda de café que está à venda, vocês querem comprar? Ela chama Penedo. E assim, Penedo foi comprada pelos finlandeses. Eles vão para lá, aí vem outros finlandeses. Isso, até a década de 40, essa experiência, esse experimento vai funcionar. Depois não funciona mais. Mas aí já você tem um grupo de finlandeses que ficam. Já tinha um pontapé inicial ali. Então, a gente vai pensar que finlandês é um local realmente, a Finlândia, né? Frio. Talvez muito essa frio. Proximidade ali, porque é um pouco mais... Ali é fresco. É fresco, né? Talvez seja por isso que eles devam ter... Mas não é frio como na Finlândia. Não é. Dá para produzir de uma maneira que eles não podiam produzir na Finlândia, né? Verdade. Tem esse diferencial também. O que para eles também só era fresco, tá, gente? Porque o inverno da Finlândia é muito diferente. Agora, e o nome? E o nome Penedo? Já era Fazenda Penedo. Já era Fazenda Penedo, manteve então. Então não tem realmente nada a ver. Nada. Não. Que interessante. Olha que descoberta legal. Eles estavam aqui nessa época, né? Eles vieram para cá porque os beneditinos nesse período já então, tinham recebido a fazenda. De conhecer a história, tá vendo? Sim. Nem sei se eles sabem lá em Penedo. Creio que muita pouca gente não. Não. Agora, vai fazer documento. Vamos divulgar essa história. Já estamos divulgando aqui. Fazer um baile finlandês, olha, vai ser demais, hein? Agora, hoje, os alunos que aqui frequentam, que passam todos os dias aqui em frente ao casarão, alguns que aqui, né, tem uma atividade aqui dentro do casarão administrativo, mas acredito que muitos tenham acesso aqui também. Como que é a similaridade deles com essa história? Conhece a história? Há uma divulgação interna sobre a história? A divulgação está começando agora e os alunos que realmente se apoderam dessa história sempre querem trazer os outros. Na verdade, os alunos, quando vêm aqui, a grande parte dos estudantes são alunos noturnos. Sim. Então, a gente tem que imaginar que as pessoas chegam, como nós todos fomos alunos um dia na vida, né? Em cima da hora. É verdade. Em cima da hora. Então, quando tem alguma ação que se possibilita que eles ficam encantados. E falam, nossa, meu Deus, eu estudo aqui, isso é daqui, isso é da minha faculdade. Tem toda uma história aqui. Tem um pertencimento, é muito bom. Que Bibi, você está há quanto tempo já? Aqui, eu estou desde 2018. Eu sou filho do instituidor, né? Então, aqui eu vim aqui desde sempre. Eu vivo essa história desde sempre, né? Porque o lançamento do Centro Universitário Unifor é muito antigo e esses médicos se reuniam lá em casa. Foram 70 instituidores, não eram só médicos não, tá? Uhum. Tinham comerciantes, tinham professores, e um período da vida deles, eles deram um percentual do seu salário para conseguirem construir a faculdade. E uma faculdade de medicina que foi escolhida, eu tinha 11 anos aí, nem sei como,
qual foi o processo, não era uma coisa barata, né? Sim. Então, na minha casa a gente recebeu a pessoa que seria o diretor. A minha maior lembrança disso é que quando veio esse medalhão, que meu pai falava, vai vir o medalhão, que era o Dr. Clóvis. E a gente o moço esquecia para ele, não podia nem respirar profundamente, porque ele tinha que ficar fingindo de múmia, porque o medalhão veio aqui, meu pai tinha que convencê-lo alguma coisa, e ele que se tornou o primeiro diretor. Sim. Mas a história eu estou contando só do meu pai, foram 70 instruidores e um grupo de médicos que bem efetivos, o doutor Lésio Galotti, então, que você tem o busto dele. Que é o nome do campus aqui, né? O doutor Lésio Galotti teve uma ação efetiva na criação da faculdade. Todos trabalhavam juntos, os médicos, no hospital da CSN. Sim. Que hoje é o Santa Cecília. Era o hospital da CSN. E aí os filhos iam embora. A gente só tinha uma faculdade aqui, que era a UF, que na verdade os alunos vinham aqui, acho que era no 3º ano, porque faziam estágio para a CSN, essa mão de obra já entrava na CSN para serem absorvidos como engenheiros de metalúrgicos, né? Verdade. Então não tinha muita ação dos filhos dos que vieram para cá, e todo mundo ia embora. É verdade. E quanto tempo de instituição? Ela está com 58 anos, ela vai fazer 60 daqui a 2 anos. 60 anos, vai quase. ser 60 anos. É quase junto com a história de Volta Redonda, né? Sim. Volta Redonda 71? fez 71? 71, se não me engano, né? Depois. Então, E aqui muito vai fazer relevante 200 anos, daqui a 15 anos. Daqui a 5 anos. Não. A A casa é 1840, então nós estamos em 25. 25. 15 anos, 15 anos, verdade. Mas tá eu tô pensando pertinho. em O que é 15 perto de 200? Chama a gente que a gente vai vir, com Mas esse certeza. local aqui já tem mais de 200 anos. sim, tá, sim, gente? sim. Porque é de 1784 e ele já estava aqui desde 1780, o Matheus. Agora, olha como Então, é muito importante antigo. essa ligação, né? Voltando só para a gente até já ir encaminhando para o final, com relação a ela ter deixado, né, esse testamento. Isso é importantíssimo, gente. Isso tudo que aconteceu, essas visão ligações, dessa- foram importantes, mas Muito. a vinda, né, da FOA como instituição, o cuidado, a manutenção, olha como é que tudo isso faz com que a Dá história se orgulho, mantém. Vou Né? te Isso é falar, muito do fundo do meu importante. coração. E uma Dá coisa orgulho aqui, de ó, trabalhar aqui. para complementar isso Bacana. que você está falando, vocês olham ao redor o cuidado que houve nas construções, gente. Sim, Porque tudo se harmoniza com a casa. verdade. Sim. Não é assim um local cheio, porque às vezes você vai em alguns locais onde você tem até um sítio histórico ali, mas tudo que foi construído ao redor Descaracteriza, já né? focou Não um tem aquela pouco mesma ali, característica, não tem mais nada. Aqui não. É tudo harmonioso. Sim. Você tem alguns locais que você olha, parece até que foram construídos também no século XIX. É uma verdade. coisa Olha, cuidado. muito interessante. Ali o centro histórico, ele estava realmente muito demolido. E eu conheci um dos rapazes que fez a restauração, e ele falou que eles tiveram cuidado de pegar os ladrilhos quebrados para achar o tom de azul. Nossa. Então, as portas e vocês vão lá no centro histórico. Vamos sim. É do tom que era, porque ali era a capela dos beneditinos, né? Sim. E estavam realmente muito Por que detonados. acontecia? Como a capela era dentro da casa, e aí tem uma coisa também, a parte da capela mesmo, oratório, Tem que de chegar Santos, mais tudo perto. lindíssimo. Foi tudo para a Fazenda Feliz Remanso, que também estava com a família Monteiro de Barros. Mas as coisas aconteciam ali, mas não dava mais vazão. Então eles precisavam de um local que atendesse a comunidade, que atendesse a eles, a ordem religiosa. Por isso eles fazem a capela ali. O quê? Os beneditinos tiveram um colégio de... Um orfanato de meninos, uma escola agrícola, Olha, voltada para meninos órfãos também, em 1922. seguindo Eles já testamento. era uma coisa também que estava muito em cima da visão da Dona Cecília, do desejo da Dona Cecília, de ter uma escola, de alguma forma atender a comunidade. Eu comecei a falar antes, a história oral, a história familiar relata que ela estabeleceu uma relação muito próxima, muito pessoal com seus escravizados. Tanto que quando veio a abolição,
E talvez isso também tenha ajudado nesse processo de transição para a próxima fase. A maioria não saiu da fazenda, eles ficaram na fazenda. Ela já tinha aqui uma escola, os filhos de escravizados, depois que vem a lei do ventre livre, eles eram chamados de ingênuos, né? Sim. Então, ela tinha uma escola para ingênuos. Tá? Aqui na fazenda, como você tem, mas é uma raridade. Isso é uma coisa muito eu só vi difícil, essa escola entendeu? também lá na Vista Alegre. É isso que Vista eu tava Alegre. lembrando Você aqui teve na Vista agora. Alegre com a Estive Sônia lá. Matos? Com quem que você teve? Conheço a Agora Fazenda não Vista me Alegre, lá recordo também o tinha. pessoal, mas eu fiz uma visita lá e eu vi a escola. E eu vi que realmente não era algo que era muito raro. Muito Poucas raro. Visconde de escolas. Pimentel, que era um Visconde, camarada também isso. com uma visão Pimentel, assim. isso aí. Ele tinha uma banda também. Se apresentava. Eu acho muito legal a senhora falar dessa parte aí, porque assim, voltando ao assunto com relação aos escravizados, né, que a gente entende que foi um momento da história triste, que teve realmente ali muitas questões, né, que não são realmente coerentes, né, como ser humano. Só que eu vejo que havia algumas pessoas, né, algumas pessoas proprietárias de terra que tinham uma visão um pouco diferente com relação a esse tratamento, inclusive o próprio Visconde, né, com relação à banda. Eu até conversei no dia sobre isso, porque como é que ele se apresentava em outras fazendas que não tinha a mesma visão? Né? Como deveria ser? A Como banda é era que para é? escravizados. Escravizados. Tem inclusive imagens Então você dela, imagina, muito legal. eu gosto muito de tentar imaginar como era, sabe, naquele Tudo muito contexto. complicado. Então não devia ser fácil para Muito ele complexo. fazer essa verdade. apresentação. Não, e ele era uma pessoa assim. Quando eu estava comentando sobre essa questão da história, que às vezes você tem que mudar tudo, e a história da Vista Alegre também é uma dessas histórias, porque não havia. Só depois, o que vai acontecer? O Dr. Délio de Matos compra a fazenda, tá? E era uma pessoa excepcional, né? Fora de série, um queridíssimo. E a história, como ali não tinha, porque foi um problema sério que nós tivemos aqui na região, o fato de que as fazendas, a maioria quebrou. Ou foi vendida de porteira fechada, ou o pessoal foi embora levando toda a documentação. Então você não tinha registros contando, você não entrava na fazenda e descobria ali a documentação, porque você não sabia. E aí, como você tinha Monte Alegre também, então o que se imaginava era uma outra coisa. Durante anos essa outra coisa foi sendo contada. Aí um dia, não vou me aprofundar, mas enfim, descobre-se a documentação da Vista Alegre na fazenda Santo Antônio do Paiol, na entrada ali de Valença. Sim. Porque o Visconde era, enfim, ele era irmão da proprietária e tal. E como ele era assim, ele adorava música, ele adorava artes, ele adorava não sei o que, ele foi gastando. E no fim, quem vai financiando grande parte disso tudo é o cunhado, né? Sim. Aí vai ficando. No fim, a documentação foi toda para Santo Antônio do Paiol. Lá pelas tantas se descobre essa documentação. E aí descobre que não, quem tinha sido dono tinha sido o Visconde de Pimentel. É muito interessante. Essa fazenda, inclusive, é uma fazenda muito interessante de vocês irem. A gente tem uma história riquíssima aqui na nossa região, né? Que precisa ser contada, precisa ser valorizada. E foi assim, muito especial. Eu e o Michael, nós somos admiradores das fazendas, entusiastas das histórias. É algo assim que tem muito a ver com a gente, né? Esse projeto tem muito a ver com a gente. E estar aqui conhecendo, eu já estive aqui na FUA outras vezes, nunca tinha conhecido, né, a história do casarão, tudo que estava aqui por trás daquela fachada, né? E poder entrar aqui hoje, conhecer e estar nesse bate-papo foi muito especial, né? Com certeza. Conhecer o que está realmente, como você disse, por trás da história, né? Daquilo que a gente tem visto, e foi muito bom, fico muito feliz. Passaríamos com certeza aqui horas, né? É verdade. Conhecendo, estudando, aprendendo. A FUA está de portas abertas para vocês, para todas as indicações de vocês, para o momento que forem adequados e felizes de virem aqui, viu? Com certeza. É um prazer imenso tê-los recebido aqui, vocês não têm noção. Ai, que bacana. Ficamos todos muito assim, homenageados com o Nós ID também, aqui, com certeza.
Muito É muita obrigada. história. Muito E fica obrigada. aí o convite para quem for assistir a gente, né? Liga aqui na FOA, fala assim, eu quero falar com a Bibi. Bibi. Já faz a intimidade, né? 24 3340 8400. É Olha a só, geral ela já daqui. deu o telefone, procura a Bibi, fala, Bibi, quero conhecer o casarão. Tem grupos, né? Escolas, as pessoas quiserem Aqui conhecer, nós temos outras procura, visitas né? também que é efetivamente nos cursos acadêmicos. A gente tem bastante visitas aos cursos de odontologia, medicina, direito, enfermagem, comunicação. A gente tem um estúdio, a gente tem um tribunal do júri, a gente tem são 90 boxes na odontologia. E isso é feito assim, também é o máximo, sabia? Muito bacana. Porque- Ontem eu coloquei uma foto, você viu a foto, né? Aquela foto mais antiga Eu da vi. fazenda. Eu não queria mostrar a foto de hoje em dia, porque senão a pessoa já sabia onde ia Cenas ser dos gravado. próximos capítulos. Mas o que eu percebi? O pessoal tem curiosidade, o pessoal Tem. quer saber os detalhes, quer conhecer, quer entender a história. Isso é muito E bom. foi Marcar. maravilhoso estar aqui, conhecer essa história, conhecer a história que continua sendo escrita aqui na Fazenda Verdade. Três Poços, Verdade. levando adiante o legado da Cecília Breves aí, o desejo da Cecília Breves, né, de ter aqui uma instituição de ensino, de ser um lugar mesmo que vai agregar, né, Sim. mudar a vida das pessoas, transformar. A FOA tem mais de 50 mil egressos, você acredita? Uou. Olha só. Olha só, Número. nós já formamos 50 mil indivíduos. Olha que Muito história, bem que história colocado. linda, né? História linda mesmo. Ela nem imaginaria uma coisa como essa. Sim, né? Essa sim. dimensão. Sim, Ó, o sim. braço, o pedido da dona Cecília, o cunho dela escrevendo ali Sim. e tendo resultado. É Muito verdade. legal É uma isso, coisa né? muito espetacular, né? É muito espetacular. E Pois fica o convite aí para você que está assistindo a gente vir aqui também conhecer essa história lindíssima, a simpatia, a recepção, o acolhimento, né? E fica ligado aí que sempre tem um episódio legal. Muito obrigada pela presença de vocês, viu? E obrigada Obrigado. a vocês. Muito bom ter gente, né, que gosta, que se Sim, interessa sim. pela história. Mas olha, descobri que tem um número muito grande de pessoas que têm interesse pela história. Ela só precisa ser contada. Sim, sim, sim. Isso é muito bom. Contamos É verdade. agora. Mais É o caminho. verdade. Isso aí. Muito Né? obrigada, Obrigada. pessoal. Obrigado.